Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 25 de outubro de 2010, uma quarta-feira, são 19 horas e 32 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, também localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando do Livro dos Espíritos, o livro terceiro, no seu capítulo 2º, Lei de Adoração. O item é o de número 6, Sacrifícios. A questão de número 669. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: a prática dos sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como foi o homem levado a crer que semelhantes coisas pudessem agradar a Deus? Para nós o sacrifício humano é uma ignomínia, né? Hoje, mas na época não era não. Apesar que alguns cultos, algumas pessoas que ligadas a cultos demoníacos, etc., ainda fazem esse tipo de sacrifício, né? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: primeiro, porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito. Eles se entregam aos instintos animais e por isso são geralmente cruéis, pois o senso moral ainda não se encontra neles desenvolvido. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada teria muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiramente animais e mais tarde criaturas humanas, pois, segundo sua falsa crença, pensavam no valor do sacrifício. Que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Na vida material, como geralmente a levais, se ofereceis um presente a alguém, escolheis sempre o de um valor um tanto maior. Quanto mais amizade e consideração quereis testemunhar à pessoa, o mesmo deviam fazer os homens ignorantes com relação a Deus. Questão 669A. Pergunta: assim, os sacrifícios de animais teriam precedido os humanos? Resposta: não há dúvida quanto a isso. Questão de número 669B. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores: segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade? Resposta: não. Embora a maioria das pessoas tenham essa ideia, e quando reproduzem em filmes, né, os sacrifícios humanos, colocam pessoas com aparências cruéis, né, fazendo esse sacrifício. Mas não havia crueldade nisso, não, né, como eles respondem aqui. É uma falsa concepção, eles dizem, mas de uma falsa concepção do que seria agradável a Deus. Vede Abraão ter recebido da ordem de Deus para sacrificar o seu filho. Depois, logo em seguida, conta a história que veio uma contra-ordem para que ele não sacrificasse o seu filho. Com o tempo, os homens passaram a cometer abusos, imolando os inimigos, até mesmo os inimigos pessoais. De resto, Deus jamais exigiu sacrifícios, nem de animais, nem de homens. Ele não pode ser honrado com a destruição inútil de sua própria criatura. Questão de número 670. Poderiam os sacrifícios humanos realizados com intenções piedosas ter algumas vezes agradado a Deus? Resposta: não, jamais. Mas Deus julga a intenção, como sempre, né?
Até hoje mesmo, os nossos piores erros são julgados pela intenção com os quais eles são cometidos, né? Os nossos erros até hoje são julgados. Ainda bem que é assim, porque se Deus tivesse o mesmo julgamento do homem, nós estaríamos todos, como diz o jauense, na água. Porque realmente o homem julga com... A mão do homem pesa com todo o seu peso sobre o vizinho, né? E é só um aspecto, como é curioso realmente, e vale destacar, que essa questão da intenção é a que é considerada por Deus, né? Sim. O julgamento pela intenção, né? Muitas pessoas não sabem disso, né? É importante sempre destacar isso, a gente já falou algumas vezes aqui, mas é sempre importante destacar isso, porque o julgamento ele é sempre proporcional ao nível de conhecimento da pessoa, né? Uma pessoa com nível de conhecimento, com baixo nível de conhecimento, ela é julgada com muito menor rigor do que aquele que tem um nível de conhecimento maior, né? Aí daquele que com conhecimento cometa atrocidades, porque aí a mão vai pesar terrivelmente sobre ele, né? E aí comprova-se mais uma vez a justiça de Deus, né? Justiça plena e por uma rigorosa justiça distributiva, né? Ele sempre age dessa maneira. Eles continuam respondendo: os homens, sendo ignorantes, podiam crer que faziam um ato louvável ao imolar um de seus semelhantes. Nesse caso, Deus atentaria para o pensamento e não para o fato. Os homens, ao se melhorarem, deviam reconhecer o erro e reprovar esse sacrifício, como foi o que aconteceu, né? Na maioria das sociedades isso não é mais praticado há milênios, né? Que não mais seriam admissíveis para espíritos esclarecidos. E digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas pelo livre-arbítrio poderiam ter uma acepção de sua origem e sua finalidade. Muitos já compreendiam por intuição o mal que faziam e só o praticavam para satisfazer suas paixões, quer dizer, mesmo compreendendo, ainda continuavam praticando porque se sentiam bem fazendo aquilo e achavam que realmente agradariam a Deus agindo daquela forma. Luiz, uma dúvida que me ocorreu agora, e nessas culturas e nessas tribos que os sacrifícios ainda são feitos hoje, né? Como será que isso é interpretado pelos espíritos superiores e pela divindade? Como é que a gente pode considerar isso, né? Porque tem muito, né? Muitos rituais ainda nesse sentido são feitos, principalmente nesses povos aí bem menos desenvolvidos. Você, na sua pergunta está a resposta. Na realidade, isso acontece pela ignorância que caracterizam esses povos, né? Pelo atraso intelectual e moral que caracterizam esses povos. São povos ainda inocentes na sua maneira de agir, de pensar e de fazer as coisas. Ainda no Brasil, por exemplo, diz-se que no meio da Amazônia, em lugares mais ermos, mais distantes, ainda existem tribos antropófagas, né? Tribos que não chegaram a ver outros homens ainda. Foram fotografados, né? Essas pessoas foram fotografadas e tal, e eles estão lá em lugar totalmente escondido. Como a Amazônia é muito grande, muito extensa, né? Não se tem um conhecimento maior a esse respeito, mas já foram fotografados, né? Ali mostrando o rosto, um pouco assustados e tal. Imaginem o que vai na cabeça de uma criatura como essa. Não dá para ser julgado como uma pessoa dita civilizada. Continuam primitivos, né? Continuam primitivos como há milênios atrás, né? Embora eles tenham um regime de vida, isso comprovado pelo Orlando Vilas Boas, pelo seu irmão e por outros indigenistas,
Eles não têm propriedade, nenhum índio tem propriedade. Tudo é dividido entre todos. O que um consegue é dividido entre todos na tribo, né? Quer dizer, eles são mais justos que os ditos civilizados, né? Nesse aspecto. E menos egoístas. Menos, justamente, onde eu ia chegar, né? O egoísmo é que caracteriza a nossa sociedade dita civilizada. Na realidade, nós não somos civilizados, nós somos homens informados, nós temos informação. Mas daí a agir como civilizados, vai uma distância muito grande. Tem um irmão, um amigo aqui, que se identifica com estudar Kardec. Eu já tenho visto esse ícone dele aqui, EX, várias vezes aí pela internet. E seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer tê-lo conosco. Ou minha irmã, é um prazer tê-los conosco. Eu já os vi também e fazem um trabalho interessante. Interessante e kardeciano. Kardeciano. A questão que nós chegamos agora, a questão de 671. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que leva os povos fanáticos a exterminar o mais possível os que não partilham de suas crenças, com o fim de agradar a Deus, não teria a mesma origem dos que antigamente provocavam sacrifícios humanos? Resposta dos espíritos superiores da Kardec: esses povos são impulsionados pelos maus espíritos. Fazendo a guerra aos seus semelhantes, vão contra Deus, que manda o homem amar ao próximo como a si mesmo. Não é amassar, né? Talvez alguém tenha interpretado mal, não é amassar ao próximo, é amar. Não fiz um trocadilho aqui, mas é uma brincadeira válida, porque às vezes a má interpretação de um verbo pode causar a ação equivocada, né? Amar ao próximo, né? Jesus falou isso e foi sacrificado por conta disso. Ele foi parar na cruz por conta das suas pregações, por conta dos seus valores, por conta da sua moralidade, por conta de ter mexido no bolso das autoridades, né, das pretensas autoridades de sua época, né? Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram o mesmo Deus, quer sob este ou aquele nome. Como promover uma guerra de exterminação porque a religião de um outro é diferente ou não atingiu ainda o progresso religioso dos povos esclarecidos? Os povos são excusáveis por não crerem na palavra daquele que estava animado pelo Espírito de Deus e fora enviado por ele. Sobretudo, quando não ouviram e não testemunharam seus atos. E como quereis que eles creiam na palavra da paz quando o procurais de espada em punho? Eles devem esclarecer se devemos procurar fazê-los conhecer a sua doutrina pela persuasão e a doçura, e não pela força e o sangue. A maioria de vós não acreditais nas nossas comunicações com certos mortais. Por que quereis, então, que os estranhos acreditem nas vossas palavras, quando os vossos atos desmentem a doutrina que pregais? Olha, ele enunciou aqui uma verdade imensa a espíritas, ou pretensos espíritas, que não acreditam nos espíritos, não acreditam na existência. É incrível. Nós tivemos na Associação Jauense de Estudos Espíritas pessoas assim, ou que tinham medo dos espíritos, né? É impressionante. A pessoa é um espírito encarnado, não acredita nos espíritos ou tem medo dos espíritos. É impressionante o grau de ignorância, né, que leva uma pessoa a agir dessa forma. Não é concebível, na minha opinião, não é concebível uma coisa dessa, né? O universo é habitado pelos espíritos. Eles estão em toda parte, não estão em nenhum lugar localizado ou fechado. Estão no universo, circulando pelo universo, sombreando conosco, né? Eles influenciam na nossa vida, como dizem os espíritos, mais do que nós podemos imaginar. Algumas vezes são eles que decidem pela gente, né? É uma verdade muito grande, é só procurar perceber isso, né? E a percepção, ela vem com conhecimento.
E com o conhecimento nós acabamos percebendo a presença dos espíritos, ela é patente. A presença patente dos espíritos. É muito interessante isso, né? E há realmente, como ele anunciou aqui, como é que vocês querem que os outros que não conhecem a doutrina espírita, uma vez que vocês não acreditam nos espíritos, convencê-los de que os espíritos existem? É verdade mesmo, né? Não tenha dúvida. Ainda mais quando você lida com um fundamentalista, né? Aqueles que fundamentam a sua crença na Bíblia, ou no Alcorão, ou na Torá, ou em qualquer outro livro, né? O fundamentalista, jamais você vai conseguir convencê-lo de alguma coisa. Ele tem que perceber por si só, mais uma, mais duas encarnações, mais três, não importa, né? Realmente não importa o quanto tempo a pessoa poderá levar, o espírito poderá levar, quantas encarnações ele poderá gastar para entender, para amadurecer. Quanto nós gastamos para amadurecer a ideia? A gente não sabe, né? Eu mesmo, a Isa Nunes de Castro, bem-vinda, Isa. Prazer tê-la conosco. Está lá no Instagram conosco. Muito obrigado pela sua presença. Quer dizer, quanto tempo? Eu mesmo, como eu ia dizendo, segundo o que me foi relatado, eu nunca tive religião. Era um perdido na vida, brigão, alcoólatra. Quer dizer, a gente não sabe. Como é que a gente quer empurrar na cabeça de alguém uma crença, uma vez que você mesmo precisou de várias encarnações para amadurecer ao ponto de entender, nem é acreditar, porque a crença realmente ela não é boa. O bom é o conhecimento. O conhecimento realmente ele estabelece em você uma convicção que nenhum outro modo você alcançaria se não fosse o conhecimento. O conhecimento é que nos traz isso, né? A crença é perigosa. A crença ela é volátil, né? Ela é volátil, como o álcool, né? Está presente, daqui a pouco não está mais, né? Exatamente. Assim, hoje você crê, amanhã você pode não crer mais. Pode não crer mais, e isso não acontece com quem sabe, né? Com quem sabe isso não acontece. Há um exemplo na Bíblia disso, né? Um homem que foi jogado sobre um monte de lixo, diz assim: tu me deste, tu foi um rico, tu me deste e tu me tiraste. Bendito seja o nome do Senhor. É um exemplo típico disso. Que crê e daquele que sabe. O que sabe, mesmo que ele perca tudo, ele vai continuar sabendo e tendo uma convicção plena em Deus. Não só a crença, mas a fé convicta no Criador, né? E aquele que acredita, ele pode de um momento para o outro perder esta crença, né? Em função daquilo que venha a acontecer com ele. A minha mãe falava, né? Tem uma paciência de Jó, né? Nós temos que ter uma paciência de Jó, realmente se referindo a esse personagem bíblico, né? Questão de número 672. A oferenda dos frutos da terra teria mais mérito aos olhos de Deus que o sacrifício dos animais? Resposta: já vos respondi ao dizer que Deus julgaria a intenção. O que o fato em si teria pouca importância para ele. É como acender vela ou qualquer outro tipo de oferenda que você possa fazer. A intenção, ela está no pensamento. O pensamento é que manda em tudo. O pensamento qualifica os fluidos. O fluido, ele é neutro, ele não tem nenhum tipo de qualidade. Ele é simplesmente neutro. Nós vivemos mergulhados num oceano de fluidos. Não é? Quando nós pensamos, nós damos qualidade a este fluido, que pode ser boa ou má em função dos nossos pensamentos. Aí que está a real oferenda. Se nós vivermos em tempo integral com bons pensamentos, podemos criar um ambiente fluídico na nossa casa, no nosso carro, no nosso ambiente de trabalho, e o próprio ambiente fluídico que nos é próprio como pessoa, como ser encarnado, muito bom. E todos aqueles que se aproximarem de nós se sentirão muito bem. Por quê? Estarão envolvidos por este ambiente fluídico. A gente vê exemplos disso em relatos do Evangelho, né? Aquela mulher que tinha aquele sangramento, um sangramento no seu corpo, ela
tinha convicção de que tocando as vestes de Jesus, ela poderia ser curada. E conta a história que ela, no meio de uma multidão, toca as vestes de Jesus e se vê curada. Não é? E quando essa mulher toca as vestes de Jesus, Jesus diz a um de seus seguidores, a um de seus discípulos: alguém me tirou virtudes. Está relatado desta forma nos evangelhos, né? Porque não haveria outra forma de relatar, somente a doutrina espírita trouxe esse esclarecimento. Não é? Na realidade, o que se tirou de Jesus foi fluido vital. E ele percebeu que a quantidade retirada foi muito grande, e ele notou a quantidade retirada. Não é? Então, o seguidor dele falou: peraí, todo mundo está te apupando, tudo te espremendo aqui, você está espremido no meio de um grupo de pessoas, de uma multidão de pessoas, você está dizendo que alguém encostou em você e te retirou virtudes? Né? Quer dizer, olha o que é a qualidade fluídica de alguém. Jesus tinha uma qualidade nobre, fluídica nobre, nobilíssima, no superlativo. Né? Porque seu pensamento era puro, seu pensamento não havia em Jesus nada que se ajustasse aos pensamentos dos humanos que nós conhecemos, mesmo de nós, principalmente de mim. Nossos pensamentos eles têm muita variação. Há momentos do dia em que nós deixamos o nosso pensamento variar e depois nós procuramos trazer para a normalidade. Notamos essa diferença e procuramos trazer para a normalidade. Mas para Jesus não havia esse problema. Né? Jesus não permitia essa variação. Ele estava sempre com o pensamento ajustado para o bem. Né? Então, daí, os Espíritos sempre ensinaram e ensinam que vale sempre a intenção com a qual você faz uma oferenda a Deus. E a melhor oferta que nós podemos fazer é a boa ação, melhor do que a prece até. Na realidade, a gente faz prece porque somos espíritos atrasados. Né? A prece é agradável a Deus, todos os espíritos superiores recomendam a prece, porque é uma ferramenta utilíssima, diga-se de passagem, a espíritos atrasados. Né? Mas aqueles espíritos, por exemplo, que habitam Júpiter, por exemplo, que esse livro Revista Espírita 1858, quem quiser consultar, poderá consultar. Né? A tarefa desses espíritos que habitam esses mundos superiores, mundos felizes, desculpe o erro, esses mundos felizes, é vir a mundos como o nosso, inspirar o bem. Quer dizer, imagine o nível de pensamento, o nível fluídico que envolve esses espíritos, não é? Da mais alta qualidade. A tarefa deles é fazer o bem em tempo integral. E daquele planeta eles vão para o estado de espírito puro, né? São espíritos felizes que vão para o estado de espírito puro. Então eles trabalham em tempo integral no bem, única e exclusivamente. Diferentemente de nós, que uma hora nós estamos bem, outra hora nós estamos mal. Daqui a pouco nós estamos imprecando contra o vizinho, contra o parente, contra o amigo, contra o filho, contra a mulher, Quer dizer, a gente varia muito de humor e da maneira pela qual nós qualificamos os fluidos que nos são próprios. Não é? O que não acontece com os espíritos superiores, né? Diferentemente do que acontece com eles e muito menos com Jesus, é claro. Eles seguem respondendo: seria evidentemente mais agradável a Deus a oferenda de frutos da terra, que é de sangue das vítimas. Como vos dissemos e repetimos, sempre a prece dita do fundo do coração é 100 vezes mais agradável a Deus que todas as oferendas que lhe pudesseis fazer. Repito, que a intenção é tudo, e o fato, nada. A intenção. Questão de número 673. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores: não haveria um meio de tornar essas oferendas mais agradáveis a Deus, consagrando-as ao amparo dos que não têm sequer o necessário? E nesse caso, o sacrifício dos animais realizados com uma finalidade útil não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não servia para nada, ou não
A Denise Baldan está conosco também. Bem-vinda, Denise. É um prazer tê-la conosco, viu? E nesse caso, o sacrifício dos animais realizados com uma finalidade útil não seria mais meritório que o sacrifício abusivo, que não serviria para nada ou não aproveitaria senão aos de que nada precisavam? Não haveria algo realmente piedoso em se consagrar aos pobres as primícias dos bens da terra que Deus nos concede? Resposta dos espíritos superiores: Deus abençoa sempre os que praticam o bem. Amparar os pobres e os aflitos é o melhor meio de homenageá-lo. Já vos disse, por isso mesmo, que Deus desaprova as cerimônias que fazeis para as vossas preces, pois há muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente. Quer dizer, dá para perceber aqui por que Kardec foi tão combatido por esses ensinamentos, né? Dá para perceber. O sujeito fica gastando em besteira, em bobagem, com culto, com cerimônias e tal, quando esse dinheiro realmente poderia ser empregado em coisas muito mais úteis, né? O homem que se prende à exterioridade e não ao coração é um espírito de vista estreita. Julgai se Deus deve impor-se mais com a forma do que com o fundo. Muito bem, nós encerramos o capítulo 2 com este item de número 6 e vamos passar para o capítulo 3º, Lei do Trabalho. Alguma dificuldade, alguma dúvida? Só o comentário que eu faço, né, referente principalmente a esse último parágrafo que você acabou de ler, na resposta dos espíritos superiores, é para vermos como as religiões, né, com seus templos, seja a religião católica, seja os evangélicos, que têm templos aí babilônicos, como eles estão distantes dos princípios de Deus. Na realidade, quem está mais distante são os chefes das religiões, são aqueles que mandam nas religiões, né? Porque os seguidores fazem de boa fé, né? Eu tenho um trabalho feito aqui por um grupo, eu não sei se vou lembrar o nome deles agora. Eles têm um asilo aqui em Jaú. Eu vou lembrar, vai vir para a minha lembrança o nome deste grupo. Mas olha, o trabalho social da Igreja Católica é um trabalho invejável. Invejável. O que prova que os católicos estão de boa fé nessa situação. Quem está de má fé são os dirigentes das religiões, né? Muitos evangélicos também agem de boa fé. Eu tive na minha família, a vovó, mãe do papai, era evangélica, uma evangélica fervorosa, aprendeu a ler na Bíblia, não é? Dava o dízimo rigorosamente na igreja, ela fazia daquilo um ato de compromisso com Deus, não é? O ato de dar. Ela não tinha aposentadoria, a vovó, e cada filho dava o que podia, uns davam mais, outros davam menos, e ela ajuntava tudo aquilo, não é? Fazia a soma de tudo que ela recebia dos filhos, e 10% daquilo que ela recebia dos filhos ela dava para a igreja como dízimo, não é? Mas era uma pessoa realmente fervorosa e sincera naquilo que ela fazia, embora estivesse totalmente enganada. Depois de desencarnada, ela foi atendida no centro espírita, porque ao desencarnar aguardava Jesus vir salvá-la. Isso é o que ela aprendeu na igreja, né? Na igreja ela aprendeu que ao desencarnar, o próprio Cristo vem buscar os seus eleitos, né? Uma grande inverdade, um grande equívoco cometido por esses dirigentes, né? Que iludem as pessoas com esse tipo de inverdade, e ao desencarnar as pessoas são crentes, creem piamente naquilo que aprendem, naquilo que lhes é ensinado, e desencarnam com esse pensamento, né? Nós somos escravos daquilo que pensamos, todos nós, indistintamente. E com a vovó não foi diferente. Então ela precisou ser atendida no centro espírita, ser esclarecida
a respeito da sua realidade espiritual e ser encaminhada para poder receber as instruções, as orientações dos bons espíritos e dar sequência à sua vida espiritual e programar uma nova encarnação, certamente, né? Mas eu faço uma distinção muito grande aqui, sempre nós temos que fazer essa distinção. Há muita gente que frequenta todo tipo de religião, são piedosos, são sinceros, são amorosos, são honestos, estão ali de boa fé. Já não posso dizer o mesmo da maioria dos dirigentes. E aí eu ratificando, né, e indo com você no teu raciocínio, só se não ficou claro o que eu disse antes, eu me referia aos líderes, justamente aos líderes. Sim, claro. Vamos deixar claro, aos donos dos templos, né? Então eles é que desvirtuam do pensamento de Deus, né? Agora, como você disse, os evangélicos, os católicos, fervorosos que praticam ações com uma grande benemerência são louváveis, né? Eles fazem isso de uma forma realmente louvável. Sem dúvida. Kardec, Hipólito Leon Denis Arrivar, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, deixou claro nos seus escritos, isso está na Revista Espírita, se eu não me falha a memória, de 1865, se eu não estou enganado, e que ele deixa claro que o Espiritismo não é uma religião e ele combate veementemente a ideia de que o Espiritismo seja uma religião. Exatamente por esse fato. Exatamente por esse fato. A religião, a ideia de religião está associada a culto. O culto está associado a uma maneira material de se louvar a Deus, né? E o espírita não tem que louvar a Deus materialmente, ele tem que louvar a Deus em espírito e verdade, no seu íntimo, no seu pensamento, com boas ações, né? Essa é a grande diferença. Por isso que nós não temos hierarquia sacerdotal, cerimônias, culto. Aí lá a FEB, Federação Espírita Brasileira, inventou o tal do culto do Evangelho no Lar, né? Um grande absurdo, né? E as pessoas embarcam nessa, porque são piedosos também, desejam fazer o melhor, desejam fazer a coisa. A Ju está conosco, Ju, bem-vinda outra vez, viu? Ela entrou quarta-feira passada, está conosco outra vez, é um prazer tê-la conosco, viu, Ju? Embarcam nessa aventura, né, de cultuar a Deus através do culto do Evangelho no Lar e tal, que não é espírita, não é doutrina espírita, não tem nada a ver com o espiritismo. Aliás, a FEB não é espírita, a FEB é uma instituição regida e orientada por espíritos encarnados e desencarnados ligados à Igreja Católica. Esta é a verdade. Aceitem ou não, aceitem ou não as pessoas que aí estão. É só conhecer a história do espiritismo no Brasil. Nós temos aí vídeos que relatam isso, né? E as pessoas vão ver que o que eu estou falando é inteiramente verdade. Nós estamos aqui, apregoando ideias próprias. Tudo que eu estou dizendo é fruto de um estudo prolongado e rigoroso em cima de fatos e não de invenções. E lá no site da Associação Jauense tem uma série de conteúdos lá justamente explicando a história do espiritismo no Brasil. Exatamente. Nós temos lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, uma série de 8 vídeos de um estudo realizado na Associação Jauense, exatamente com esse propósito. É um estudo que relata a ligação da FEB com vários fatos, né, que demonstram claramente essa ligação da FEB com os espíritos ligados à Igreja Católica. Deixam latente. A FEB começou com 2 vertentes. E a vertente dos científicos, que eram chamados assim, e a vertente dos religiosos. O que nós chamaríamos hoje de a vertente dos que lidam com ciência e a vertente daqueles que lidam com religião, né? E quem venceu esta briga dentro da FEB foram os religiosos. Por isso que a FEB é o que é. Quem quiser se interessar em estudar esse fato,
Entre lá no nosso canal do YouTube e tem 8 vídeos lá, mais ou menos 1 hora cada vídeo. São vídeos maçantes porque estão ligados a estudo. Não são vídeos para se deliciar, não é? Para se entreter. Né? A pessoa tem que ter a calma, a tranquilidade e a paciência de adquirir o conhecimento. E nós podemos mandar também, para quem quiser, para quem desejar, a apostila ligada a esse estudo. Nós temos essa apostila foi confeccionada por nós na época, né? E nós podemos mandar gratuitamente, não tem problema nenhum, a quem se interessar por esse estudo. É um estudo realmente que aclara, deixa bem claro, né, esta tendência da FEB até hoje, né, em denegrir a imagem de Kardec. Eu comprei, eu tenho aqui guardado, aqui comigo, está atrás de mim aqui, nessa estante de livros que está atrás de mim aqui, uma caixinha, né, onde vinham os 5 livros da codificação, né, mais um livreto pequenininho e um CD. Dentro desse CD havia um livro chamado As Preces, que é um livro de Kardec também, e dentro deste livro eles enfiaram 2 mensagens de um espírito que se dizia ser o anjo Ismael e tal, tutor do Brasil e tal, né? E eles chamam, essa caixinha está intitulada assim, Os Livros de Kardec. Como se fosse qualquer coisa. Como se fosse, na minha opinião, um absurdo. Porque os livros de Kardec, que Kardec codificou, colaborou para organizar de forma palatável a todas as inteligências, não são apenas livros, são coisas ditadas por Jesus de Nazaré, o Cristo, não é? Por ordem de Deus e com a ajuda direta de Jesus de Nazaré. Tudo aquilo que Jesus ensinou à sua época de forma ampliada e clara. E esta é a doutrina dos Espíritos, não são livros apenas, né? Que ali estão contidos esclarecimentos que poderão libertar o homem da sua ignorância e especialmente libertar o homem de uma coisa chamada dogma religioso, que é um empecilho, um entulho que traz muito prejuízo para a humanidade e torna cada homem egoísta em relação à sua própria maneira de crer e de agir em função dessa crença, né? A gente pode notar isso naquilo que está acontecendo lá em Israel hoje, né? Uma briga que não é uma briga religiosa, a gente sabe disso, mas se utiliza da religião para se promover uma guerra que dizima bebês, senhoras grávidas, velhos, jovens, crianças, enfim, tudo que a gente está sabendo que está acontecendo. Muito bem, vamos para o capítulo 3º, Lei do Trabalho. O item é o de número 1, necessidade do trabalho. Questão é de número 674. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta dos espíritos superiores: o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e os seus prazeres. Então, para atender a todas as necessidades, ditas necessidades modernas, nós temos que trabalhar mais, né? Esse computadorzinho aqui que nós estamos usando para transmitir o nosso curso custou quase 6 mil reais para um sujeito que ganha menos de 3 salários mínimos de aposentadoria, né? Vejam que a gente tem que investir muito se quiser fazer aquilo que é do nosso dever e aquilo que a modernidade exige de nós, né? Porque o outro, meu velhinho de 10 anos de idade, já não estava mais dando conta do recado. Estava tentando, mas ele é movido a lenha e não ia de jeito nenhum. Mas funcionou bem por muito tempo. Né? Funcionou. Ele fez o papel dele. Questão de número 675. Só devemos entender por trabalho, senão as ocupações materiais?
Essa é uma resposta esclarecedora, porque muita gente entende que bater picareta é trabalho, o resto não é. E não é verdade. Ele diz não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda a ocupação útil é trabalho. Sempre que você puder ser útil, você está trabalhando, né? Ele diz aqui, não, o espírito também trabalha. Ao colocar o nosso corpo na cama, quem vai ficar dormindo é apenas o corpo. O espírito não dorme. Ele não tem necessidade de dormir, de repor nenhum tipo de energia, né? Não tem. Quem tem necessidade de repor energia é o corpo físico. Ele não precisa descansar, portanto. Ele não precisa se alimentar, ele não precisa de água, ele não precisa de luz para ver, ele não precisa de ar reverberando o som para escutar. Então ele se desliga parcialmente do corpo durante o sono e vai peregrinar pelo mundo espiritual e ligar-se àqueles com os quais ele tem afinidade. Por isso que é muito importante, ao deitar na cama, nós pedirmos humildemente a Deus que nos dê a felicidade de nos encontrarmos durante o nosso sono, o sono do corpo físico, os bons espíritos, receber deles as boas instruções, as boas orientações, e se possível eu peço para mim isso, toda vez que eu deito na cama, se possível fazer algum trabalho, que ele vai explicar logo aqui adiante, que nós podemos encontrar, depois de desencarnar, trabalhos realizados. Eu fico imaginando o quanto eu me sentiria feliz se eu pudesse encontrar alguma coisa desse tipo. Mesmo que fosse um trabalho o mais insignificante possível, não é? Eu iria me sentir realmente muito feliz de encontrar alguma coisa assim. Então nós podemos e devemos pedir para nós, para aqueles a quem nós amamos, não é? Que nós possamos, durante o sono do corpo físico, ao nos distanciarmos do corpo, ao nos desligarmos parcialmente do corpo, porque totalmente nós só vamos nos desligar depois da morte, depois da perda do corpo físico, né? Ao nos desligarmos parcialmente, nós podemos ter a felicidade de nos encontrarmos com bons espíritos, com o nosso espírito guia, nosso anjo da guarda, não é? Com os nossos espíritos familiares, por exemplo, aqueles que nos precederam no desencarne, receber deles as instruções, as orientações. Nós somos muito carentes desse tipo de coisa, não é? Nós precisamos deste aclareamento das ideias, né, desta ajuda espiritual, para poder nos conduzir da melhor forma possível durante a vida de relação, durante a vida no corpo físico, não é? E se nós não tivermos essa ajuda, seria muito mais difícil. Não é que nós não iríamos conseguir, mas seria muito mais difícil. Então, como nós podemos conseguir isso? Nós, com o conhecimento espírita, sabendo desta realidade que ocorre durante o sono e os sonhos, que não é o que muita gente pensa, ao contrário, né? Sonho é igual à atividade do espírito. Sempre que se pensar em sonho, pense igual à atividade do espírito. O espírito está sempre em atividade. O espírito não dorme, não precisa de não tem nenhuma das necessidades que tem o corpo, nenhuma das necessidades que tem o corpo. Portanto, ele pode e deve trabalhar. O espírito também trabalha, como ele diz aqui. Não, ele responde, o espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Né? Ou seja, eu continuo fazendo de forma diferente. Sempre, simples, né? Assim. Simples assim, é isso mesmo. Nós trabalhamos em tempo integral. Aliás, tudo no universo trabalha, né? Não tem nada inútil no universo, não é só na cabeça do homem que ele é capaz de imaginar que alguma coisa é inútil. Não existe nada inútil, nada, absolutamente nada. Tudo tem utilidade e muita utilidade, né? E nós devemos ser da mesma maneira. Eu conheço gente indolente, tenho uma pena, tenho um dó muito grande de gente assim, porque é gente que passou por uma... Tem um primo assim, né? Passou pela vida e nada vai deixar, ou muito pouco vai deixar de útil aqui nessa terra. Então é de se lamentar gente assim, né?
porque vai ter que encarnar de novo para aprender a trabalhar. Porque, aliás, um dos propósitos da encarnação é nos ensinar a trabalhar. Aí ele vai dizer isso aqui. Na questão 676, ele pergunta o seguinte: por que o trabalho é imposto ao homem? Resposta: é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. O trabalho só vai ser uma expiação quando o homem não gostar daquilo que faz. Porque todos aqueles que fazem o que gostam não trabalham. Tem prazer em fazer o que faz. Então deixa de ser trabalho. Né? Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Aliás, nós temos um exemplo muito típico a respeito desta última afirmação dos espíritos, né, quanto aquele cientista Stephen Hawking, que no fim da sua vida, por uma questão de atrofia muscular, né, tinha uma atrofia grave, ele mexia apenas a boca, né, de uma maneira muito ainda limitada, né, e foi um estudioso, um homem altamente intelectualizado, estudou muitas coisas, o buraco negro, etc. e tal, e foi um dos homens que eu vi declarar, ele era ateu, e num momento da sua vida declarou: não, Deus existe. Declaração de Stephen Hawking. Questão de número 677. Pergunta Kardec aos espíritos superiores: por que a natureza provê por si mesmo todas as necessidades dos animais? Resposta: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu. Mas o seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso. O trabalho dos animais não conduzem ao progresso. É preciso, no meio espírita, as pessoas pararem de tratar animal como ser humano. Animal é animal. O elo perdido entre animal e humano não vai ser encontrado no nosso planeta. Aliás, está muito distante daqui. Existe este elo, mas está muito distante do nosso mundo. Aliás, não existe animais em estado de erraticidade. No mundo espiritual, não há animais. Leiam a questão precedente de número 600 de O Livro dos Espíritos. Há muita gente que se diz espírita, na minha opinião são espiriteiras, que falam que existe. Uma senhora dando uma palestra outro dia que eu vi aqui no Instagram, que os animais, depois de desencarnarem, ficam 4 meses na casa do dono. Um absurdo. E falam isso em nome da doutrina espírita. Quer dizer, sabem mais que os espíritos superiores. Isso é um grande absurdo. Não preguem em verdade. Se você não tem conhecimento, se você não sabe daquilo que está falando, vá primeiro ter conhecimento. Uma vez conversando, eu, o seu Milton Felipelli, aqui em casa, Dona Alzira era encarnada na época, a Yara, minha esposa, minhas filhas estavam presentes nessa conversa, e um palestrante aqui já, eu não vou falar o nome dele, por questões óbvias, e nós estávamos falando que não existem animais em estado de erraticidade, não existe animal no mundo dos espíritos. Falou: o quê? Fulano, não existe. Bom, depois de uma longa conversa, um palestrante conceituado aqui na região, na cidade de Jaú, região, inclusive no Brasil inteiro. Então, isto foi em 2004, 2005 aproximadamente. Ele se tranca no quarto, pede para a esposa não incomodá-lo, nem deixar os filhos incomodá-lo, queria estudar essa questão. Um palestrante espírita que deveria ter o conhecimento, porque você precisa ter o conhecimento para passar o conhecimento. Evidente. Precisa, é uma obrigação, é um dever. Se você quiser falar em nome da doutrina espírita, você tem que se basear nos 5 livros que compõem a codificação. Eu chamo de livros básicos, porque oferecem a base, a estrutura.
para você ter o conhecimento necessário de doutrina espírita. Doutrina espírita, ciência dos espíritos. Fora desses 5 livros, nada está relacionado à doutrina espírita. Todos os outros escritos por Kardec estão fundamentados na necessidade de escrever esses 5 livros. Aliás, somente esses 5 livros passaram pelo crivo que ele esclarece lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Aquele crivo dos espíritos, dele se comunicar com 1000 centros espíritas diferentes no mundo inteiro e receber as mesmas respostas que ele estava fazendo em Paris, na sua época, aquilo é que determinou a veracidade daquilo que ele estava perguntando e das respostas que ele recebia. O controle universal das comunicações dos espíritos. Isso é muito importante saber. Se vocês quiserem saber o que é doutrina espírita, ou a importância que ela merece, ou o quanto você deve dar de veracidade para aquilo que os espíritos escreveram, vá lá no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, e leia lá, né, quando ele fala a respeito do controle universal. Extremamente importante. E o detalhe é que esse controle foi concebido à época que não havia e-mail, né? Vamos deixar bem claro isso. Porque se fosse algo nos dias de hoje, o que ele levou lá, ele faria, o que ele levou lá meses e meses e meses, e até anos, ele faria isso em horas, né? Em dias. Só um detalhe nessa questão anterior dos animais, e eu sou um apaixonado, sempre fui pelos animais, mas independente dos espíritas ou de qualquer outra crença, o que existe hoje entre o homem e o animal é muito mais uma relação compensatória do que qualquer outra coisa, né? Por isso que acabam havendo essas distorções e essa necessidade de uma falsa continuidade das relações homem-animal na erraticidade. Então, quer dizer, uma relação compensatória. O meu animalzinho querido que está aqui e tal, no dia que eu desencarnar, eu vou encontrar com ele. É muito mais, eu acho que está na cabeça de cada um isso. É falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Pura falta de conhecimento, não é outra coisa. Não é? Quem afirma, quem faz esse tipo de afirmação é Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, que faz esse tipo de afirmação. Não é? Chico Xavier não era um médium espírita, ele era um médium católico. Ele começou, a sua mediunidade, ela se inicia dentro da Igreja Católica. Não estou aqui criticando o Chico, absolutamente, era um espírito bom, a gente não pode negar isso, era um espírito, um humanista por excelência, mas há muita gente pregando em verdades no meio espírita. Quem tem direito de falar sobre espíritos e sobre a doutrina espírita são os espíritos superiores, sob o jugo de Jesus de Nazaré, liderados por Jesus de Nazaré. Nunca esqueçam disso. Ninguém tem autoridade para falar acima desses espíritos. Eles estão de posse única e exclusivamente da verdade? Não, nunca ninguém disse isso. Mas o que está contido aqui, isto é fruto da verdade, o espírito de verdade. Não é outro, é o espírito de verdade, Jesus de Nazaré. E Kardec deixa isto claro na Revista Espírita, quando é perguntado por uma senhora que lhe manda uma correspondência, se aquele que ensinou os homens a respeito da doutrina espírita, se esse trabalho estava afeto a Jesus de Nazaré, ele podia ser diferente? Respondeu Kardec. É claro que é Jesus, evidentemente que é Jesus. Então nós não podemos confundir. O homem tem o direito legítimo, ninguém pode tirar isso de ninguém, de construir sistemas de ideias. É legítimo isso, é direito do homem. O livre-arbítrio proporciona isso, mas não se pode chamar sistemas de ideias de espiritismo. Tem que se fazer essa distinção. Nem ao calo da verdade, né? Absolutamente. Vamos acabar de ler esta resposta dos espíritos superiores para nós encerrarmos os nossos estudos de hoje. Então eles continuam respondendo o seguinte:
Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso, enquanto entre os homens tem duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento. Consequentemente, o desenvolvimento da inteligência. O homem desenvolve o pensamento porque ele tem que realizar trabalhos que muitas vezes estão além do seu conhecimento, além da sua inteligência, e ele precisa se esforçar para aprender. Ele começa a pensar, entender, compreender, inteligir e realizar aquele trabalho. Esse é o propósito do trabalho, não é? Desenvolver o espírito. Os animais não fazem isso. Não tem nada a ver com o propósito da existência dos animais. Que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. O trabalho eleva o homem acima de si mesmo, não é? Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados de sua conservação, refiro-me ao fim que eles se propõem trabalhando. Mas eles ainda, sem o saberem, enquanto se entregam inteiramente a prover suas necessidades materiais, os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver um resultado imediato. Então tudo colabora para a harmonia do universo, né? Vamos anotar aqui a questão de número 678 para a próxima quarta-feira, 678. Tudo colabora para a harmonia do universo, tudo, indistintamente, não é? Não tem nada que não colabore para isso. Aliás, o homem está por compreender a grandeza de Deus, os propósitos de Deus. Está muito aquém de compreender isso. A nossa inteligência ainda é muito parca, muito iniciante para compreender todas essas coisas. Mas o fato é que o trabalho é uma necessidade e nós devemos trabalhar sempre. E ele vai falar um pouco mais adiante. Kardec pergunta: qual é o limite do trabalho? E eles respondem: o limite de suas forças, o limite de nossas forças. Temos que trabalhar incessantemente, independentemente da nossa idade, da nossa capacidade física. Nós temos que exigir de nós mesmos cumprir esse compromisso, porque é um benefício que nós estamos dando para o nosso espírito. E ao desencarnar, nós vamos ter uma noção muito mais ampla do significado do trabalho nas nossas vidas, né? Eu não sei quem foi que disse essa frase, mas ou até se foi dita por alguém, ou se acabou sendo utilizada de um modo geral aí por todos. Mas eu sempre ouvi falar que o trabalho enobrece. Sempre. Dignifica, né? Dignifica, né? Dignifica, enobrece muito, né? Aliás, Kardec pergunta, tem uma pergunta que eu não vou lembrar o número agora, mas Kardec pergunta se nós temos o direito de defender os bens materiais, né? E os espíritos respondem o seguinte: se aquilo que você possui de material é fruto do seu trabalho, foi ganho honestamente, você tem o direito de defendê-lo tanto quanto tem o direito de defender a própria vida, desde que seja fruto do trabalho, ganho honestamente. Então o trabalho é uma coisa extremamente importante para nós espíritos encarnados. Vamos fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá. Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida.
Dá-nos ainda, Senhor, a coragem de orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.